qual que é a maior parte das pessoas hoje no Brasil que estão com o diagnóstico errado, estão com o diagnóstico de depressão? A maior parte. Esse é o diagnóstico errado mais comum de um bipolar receber. Primeiro a gente precisa pensar o que é a bipolaridade, né? Basicamente, para você definir bipolaridade, você vai ter uma fase de depressão e você vai ter uma outra fase que vamos chamar de uma fase ativada. Essa fase ativada, a gente dá o nome de mania ou hipomania. Eu sempre brinco que esse é um péssimo nome, que a gente deveria mudar, porque mania fica parecendo aquela palavra leiga, né? Ah, eu tenho mania de cantar alto no banheiro. Não é nada disso. Verdade. Mania é uma ativação do cérebro. Então, na bipolaridade, você tem essas duas fases. Mas onde é que vem um problema aqui? Se você pegar alguém com transtorno bipolar tipo 2, ele vai passar 50% da vida dele eutímico, normal, sem nenhuma alteração de humor. 49% da vida dele em depressão. E só 1% nessa fase de ativação cerebral. Esse é o tipo 2. Que é o tipo 2. Tá. Então, 1% nessa fase de ativação cerebral, que no tipo 2 é a hipomania. Mas peraí, se ele está passando só 1% e a chance de eu ver esse 1% é pequena como médico. O que é que eu vou ver então? Depressão. Na maior parte das vezes eu vou ver depressão, 49% do tempo da vida da pessoa. E aí o bipolar recebe o diagnóstico de depressão unipolar. O que é depressão unipolar? Um polo, então estamos falando de uma depressão que não é bipolar. Até aí tudo bem, mas não é tudo depressão? Essa é a questão, não é tudo depressão. Por que não? Porque essa depressão não bipolar, você trata com antidepressivo, uma classe de medicamentos que se chama antidepressivo. Fica bem, tranquilo, esse é um bom tratamento. No bipolar, quando você dá um antidepressivo sozinho, sem outra classe de medicamento, chama estabilizador de humor, o bipolar pode piorar. Piorar. E não é pouco que ele piora. Ele pode ficar, quando você dá um remédio como esse, isolado, um antidepressivo isolado, sem estabilizador do humor, a pessoa pode ficar mais irritada, o humor dela começa a oscilar mais, ela pode ficar com pensamentos e ideias suicidas por conta do antidepressivo, pode ficar mais hostil, procurando briga com outro, ou até mesmo fazer a virada maníaca, que a gente chama, que é ir para essa outra fase de ativação cerebral, que também vai ter seus prejuízos. Então, qual que é a maior parte das pessoas hoje no Brasil que estão com o diagnóstico errado, estão com o diagnóstico de depressão? A maior parte. Esse é o diagnóstico errado mais comum de um bipolar receber. Depressão. Só que ao ser tratado por depressão apenas, a bipolaridade dele piora muito, por assim dizer. Então, você tem a depressão não bipolar, você tem a depressão bipolar. O tratamento da depressão não bipolar piora e muito o bipolar. Só que como as condições parecem muito, você cria um grande desafio, um grande imbróglio, né? Imbróglio é uma palavra antiga, né? Você cria um grande problema aí, né? Que é o erro diagnóstico que acaba prejudicando e piorando aquela pessoa que é bipolar. Mas é possível, você diria que é possível diagnosticar alguém com bipolaridade sem ter esse primeiro erro aí? Porque às vezes, não sei, tá? Eu vou falar aqui o que vem na minha cabeça. Se você dá um antidepressivo e o cara piora, quer dizer, e o cara tipo, mostra lá os sinais e sintomas de quem tem bipolaridade, às vezes você consegue perceber, não, então na verdade é bipolaridade, vou arrumar. A gente tem um passo antes disso, né? Porque dar um antidepressivo e piorar a pessoa, sim, você deveria, em teoria, perceber. Não é o que acontece muitas vezes na prática, mas em teoria você deveria perceber. Mas melhor ainda seria se a gente conseguisse diferenciar aquela depressão não bipolar da depressão bipolar só olhando para ela. A verdade é que não tem como ter certeza quando você olha para ela, mas existe uma série de características que vão te fazer desconfiar que aquela depressão é bipolar. Quais são essas características? Isso é extremamente importante, porque se esse fosse um conhecimento difundido aí para muitos médicos, psicólogos, a população em geral, teríamos muito menos esse erro diagnóstico.